Imagina ter o poder legal de paralisar a construção de uma linha de metrô bilionária. Tipo, só porque um cruzamento minucioso de dados revelou que a especificação técnica do aço não bate com o que o Estado pagou. É um impacto imediato no mundo real, né? Total. E além de ter nas mãos essa autoridade gigantesca de barrar um prejuízo público imenso, a pessoa recebe uma remuneração inicial que passa dos R$ 20 mil por mês. Tudo isso justamente para ter essa coragem de bater de frente com o sistema. Beleza, vamos desvendar isso. A nossa missão nessa análise aprofundada de hoje é destrinchar os documentos oficiais. Documentos que saíram agora há pouco, inclusive. Exato, os documentos recém-divulgados e as declarações da diretoria sobre esse iminente concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE, para 2026. E o que a gente tem aqui não é especulação, tá? Não, de jeito nenhum, são números reais. Isso. A mecânica exata dessa seleção. E assim, antes da gente mergulhar nos dados exatos das vagas, eu acho crucial definir o que é esse tal de controle externo. Sabe, para entender o tamanho dessa oportunidade mesmo. Com certeza, porque muita gente escuta esse termo e logo imagina aquele trabalho super burocrático. Sim, a pessoa pensa que vai ficar carimbando papel o dia inteiro, dentro de alguma secretaria do governo. Mas o controle externo é, na sua essência, atuar como um cão de guarda independente. De fora para dentro. Exatamente. O Tribunal de Contas atua de fora do Poder Executivo, olhando lá para dentro. Então, os auditores não são subordinados ao governador ou aos prefeitos, nem aos secretários que eles estão auditando. A instituição existe puramente para vigiar, auditar e, se for necessário, punir quem gere o dinheiro dos nossos impostos. E, nossa, essa independência muda absolutamente tudo e os documentos recentes confirmam que o Estado está buscando reforçar essa linha de frente de uma forma muito massiva. E muito rápida também. A gente teve a confirmação direta, sabe, a palavra oficial do próprio vice-presidente do TCE paulista, o Dimas Ramalho. Ele cravou a abertura de 50 vagas imediatas para o cargo de auditor de controle externo. 50 vagas é muita coisa. Não é um cadastro de reserva vago ou uma daquelas promessas distantes. São 50 cadeiras já garantidas. Se conectarmos isso ao cenário maior, num ambiente de serviço público focado em tribunais de contas, é um número incrivelmente agressivo. Porque geralmente a gente vê editais com 5, 6 vagas imediatas. Pois é, 5 vagas é o padrão. Então 50 vagas representam uma intenção muito clara de reformulação tática lá dentro. E os documentos trazem o detalhe estrutural que vai definir a rotina de quem assumir. A lotação, né? Isso. Todos os aprovados vão ser lotados na capital, especificamente no DIP, que é o Departamento de Instrução Processual Especializada. Historicamente, a burocracia estatal sempre teve aquela fama de ser super lenta e focada só em papelada. O que o DIP faz de tão diferente na prática? Tipo quando uma denúncia de superfaturamento numa rodovia pedagiada. Chega lá no tribunal, como é o fluxo? Então, na fiscalização clássica lá de décadas atrás, bastava você conferir se os recibos de papel batiam com o valor do contrato e pronto. Mas hoje o cenário é o outro. A gente está falando de parcerias público-privadas de 30 anos. Concessões super complexas, né? Exato, concessões, fundos de investimento gigantes. Quando um caso de alta complexidade cai no DIP, o trabalho ali funciona como uma engenharia reversa da máquina pública. Os auditores cruzam bases de dados financeiras, laudos técnicos de pontes e até a legislação de licitações. Para achar coisas que um humano não veria de cara. Perfeito. Eles procuram anomalias estruturais que um olhar superficial jamais notaria. Então o DIP é fundamentalmente o coração técnico e o motor de inteligência do TCE de São Paulo. Caramba, e para selecionar mentes capazes de operar com todo esse nível de complexidade, o tribunal já escolheu quem vai aplicar as provas. A banca organizadora definida é a Fundação VUNESP. A famosa VUNESP. Pois é. E aqui rola um debate muito forte entre quem estuda para esse alto escalão. Porque a gente costuma comparar bancas examinadoras a diferentes terrenos de jogo, sabe? Algumas bancas são tipo jogar futebol num campo de lama cheio de buraco. Aquelas questões que ninguém entende o que o examinador quer. Exatamente, questões super ambíguas, cheias de pegadinhas teóricas, as regras de interpretação parecem mudar a cada página, e no fim todo mundo acaba escorregando
voando e a nota de corte despenca. Já a VUNESP, historicamente, é vista como um gramado liso. Muito bem cortado. Super direto ao ponto, a cobrança foca bastante na literalidade da lei e naqueles conceitos exatos. Mas aí a minha provocação é a seguinte: num certame que paga mais de R$20 mil, uma banca tão previsível e tradicional significa que a prova é mais fácil? Ou esse gramado liso é só um campo minado disfarçado? Olha, o conceito do gramado liso é super perigoso, porque ele cria uma falsa sensação de segurança. A melhor analogia aqui não seria um gramado, mas sim uma pista de patinação no gelo de altíssimo nível. Nossa, boa analogia. Porque a ilusão de facilidade é exatamente o que faz os candidatos escorregarem de um jeito irreversível. Mas assim, se a regra da VUNESP é clara e não tenta ficar inventando teorias obscuras, o desempenho de todo mundo não melhora no geral? Melhora. E esse é justamente o problema tático da coisa. A clareza da regra muda totalmente a métrica do que é ter sucesso nessa prova. Como assim? Pensa bem, quando a banca não joga lama para atrasar o pessoal, aqueles candidatos que estão muito bem preparados conseguem correr na velocidade máxima. Eles resolvem as questões muito rápido. O resultado mecânico disso é que a nota de corte é ejetada lá para as alturas. Ah, entendi. A margem de erro some. Se aproxima de zero. A previsibilidade de uma prova da VUNESP exige de um jeito meio paradoxal o nível de excelência muito mais cruel do que aquelas provas mais difíceis e imprevisíveis. Um vacilo e já era. Um mero erro de desatenção, tipo ler uma vírgula errado, já pune a pessoa fazendo ela perder dezenas de posições. E aí ela é jogada rapidamente para fora daquelas 50 vagas imediatas. É um verdadeiro jogo de precisão cirúrgica. E exigir esse nível de erro quase zero levanta uma questão essencial sobre o perfil que o Estado está precisando contratar agora. Porque a radiografia dessas 50 vagas, que está nos documentos oficiais, destrói completamente aquele estereótipo do auditor antigo. Aquele cercado de planilhas e carimbos, né? Esse mesmo. A quebra institucional das áreas de formação aqui é super reveladora. Olha só, a gente tem 12 vagas para engenharia, 11 para ciências contábeis, 10 para direito, 10 para ciências econômicas, 5 para tecnologia da informação e 2 para ciências atuariais. Lembrando que esse total já abrange aquelas reservas legais de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros. Bem lembrado. E assim, o primeiro impulso quando a gente lê a lista é notar a engenharia liderando, né, como o maior grupo isolado de vagas. O que é fascinante aqui é ver como isso ilustra uma mudança. Sim, a engenharia é o maior grupo específico, embora direito e contabilidade, se a gente somar, ainda comandem o quadro geral com 21 vagas. O que faz sentido pela natureza do órgão. Claro, muita parte jurídica. Mas esse salto expressivo da engenharia mostra uma mudança de postura investigativa mesmo. Pensa nos bilhões que circulam todo ano em infraestrutura só em São Paulo. O governo escava túneis de metrô, ergue hospitais monumentais, constrói viadutos. Obras gigantescas. Exato. E um auditor com formação só jurídica ou contábil até consegue auditar os trâmites do contrato. Ele vai lá e garante que a licitação seguiu a lei bonitinho, que as notas fiscais batem com os pagamentos. Só que tem um detalhe, né? O papel aceita qualquer número. Tipo, se a nota fiscal de uma empreiteira afirma que foram usadas toneladas de aço de alta resistência num pilar de uma ponte, a contabilidade só vai conseguir confirmar a transação financeira. Exatamente isso. O fluxo financeiro no papel pode estar perfeito, impecável, mas escondendo fraudes físicas absurdas. É por isso que o controle moderno exige que os auditores coloquem o capacete e vão a campo. O engenheiro do tribunal não confere só o recibo. Ele vai lá checar o pilar. Ele analisa a densidade do concreto que usaram, a técnica de construção, o cronograma físico-financeiro da obra. Eles estão buscando não apenas aquele superfaturamento clássico de cobrar mais caro pelo material. Tem o superdimensionamento também, né? Perfeito. O superdimensionamento é quando um projeto é intencionalmente desenhado para usar muito mais material do que a engenharia manda, só para inflar o lucro da construtora. E pegar isso exige uma formação técnica rigorosa. E essa mesma lógica de especialização pesada explica aquelas 5 vagas cruciais para a área de tecnologia da informação, porque hoje toda a máquina do Estado opera num ambiente digital. Totalmente.
A corrupção e o desvio de recursos hoje não deixam mais aqueles rastros grosseiros de antigamente, tipo malas de dinheiro rolando por aí. Ficou sofisticado. Muito. A fraude moderna acontece nas sombras de algoritmos governamentais e em sistemas de compras eletrônicas. E como que se pega uma fraude dessas na prática? Qual é a mecânica de um auditor de TI para conseguir enxergar o que a análise de um contrato não mostra de jeito nenhum? Olha, tudo se resume a um cruzamento massivo de dados. Imagina um pregão eletrônico gigantesco do governo para comprar medicamentos, com milhares de lances virtuais acontecendo ali em tempo real. O auditor de TI mapeia os registros do servidor e pode descobrir, por exemplo, que 3 empresas diferentes que estão lá competindo estão enviando lances a partir do mesmo endereço de IP. Caramba! Ou seja, a mesma pessoa operando tudo. Isso são empresas de fachada operadas do mesmo computador para simular uma concorrência falsa e manipular os preços. E mais, eles entram no código-fonte dos sistemas de arrecadação do Estado para garantir que não tenha nenhum gatilho escondido. Desviando centavos, né? Exato, desviando frações de centavos em milhões de transações diárias. É pura perícia forense digital aplicada às contas públicas. Sensacional. E aqui a gente chega numa especialidade que sempre gera muita curiosidade pela complexidade matemática dela, que são as 2 vagas para ciências atuariais. O trabalho atuarial soa quase místico para quem é de fora, né? Porque envolve uma matemática super avançada para tentar precificar o futuro. Pode até parecer distante da nossa realidade diária, mas o atuário é, na prática, a única defesa do Estado contra a maior bomba-relógio matemática de qualquer governo no mundo, que é o déficit da Previdência. Aquela equação impossível entre o envelhecimento da população e o cofre público. Exatamente. O atuário não fica auditando o passado, ele audita projeções. Eles processam umas planilhas colossais com a expectativa de vida da população paulista, as taxas de mortalidade por região, a evolução salarial média das carreiras públicas. E o retorno dos fundos de investimento também. Isso mesmo. Eles rodam modelos estatísticos pesados demais para responder uma pergunta simples, mas que é aterrorizante. Vai ter dinheiro em caixa para pagar as aposentadorias que estão programadas para daqui a 20, 30 ou 40 anos? Nossa, se não tiver... Se não tivesse auditoria atuarial de longo prazo, algumas decisões políticas populistas de hoje poderiam simplesmente quebrar financeiramente o Estado no futuro. E o pior, sem ninguém notar a tempo. Então, as especialidades técnicas levantam esses dados complexos lá no mundo real e nos algoritmos, e os 21 auditores de direito e ciências contábeis funcionam meio que como tradutores. Bela definição. Eles pegam aquele endereço de P suspeito que a TI descobriu, ou o laudo do concreto que a engenharia apontou, e enquadram tudo isso na lei de licitações ou na lei de responsabilidade fiscal para poder aplicar sanções. É um maquinário de controle perfeito. Agora, avançando um pouco mais na leitura dos documentos, tem um ponto crítico sobre a convocação de candidatos que a gente precisa debater frontalmente aqui. Porque o texto oficial menciona, sim, a possibilidade de um cadastro reserva, só que com uma ressalva expressa. O famoso detalhe no final da página. Pois é. O texto diz que o provimento de vagas por cadastro dependerá das regras fixadas no edital e da necessidade do tribunal durante a validade do certame. E essa palavra, dependerá, é um aviso gigante para quem estuda. Gigante. É o termo jurídico e burocrático clássico que eles usam para garantir que a administração pública não tenha nenhuma obrigação legal de nomear ninguém além das vagas iniciais. A palavra dependerá retira qualquer controle das mãos de quem está fazendo a prova. E isso exige uma mudança total na mentalidade de quem vai tentar esse concurso, porque apostar fichas pesadas num cadastro reserva que está condicionado a uma necessidade futura super incerta e a uma disponibilidade orçamentária que pode ser contingenciada a qualquer momento, não é meio que entregar o controle da própria carreira para as engrenagens imprevisíveis da política. É um risco altíssimo, sem dúvida. É inegável que, ao longo do tempo, os tribunais de contas costumam, sim, usar o cadastro reserva para repor quadros, tipo por causa de aposentadorias ou mortes imprevisíveis. Por economia, para não abrir outro concurso tão cedo. Isso por uma questão de economia mesmo. Mas construir um planejamento de estudos voltado só para o cadastro reserva, principalmente enfrentando esse nível de exigência altíssimo da VONESP, que a gente acabou de detalhar, é um erro tático tremendo.
A mentalidade operacional tem que ser focada com agressividade militar apenas naquelas 50 vagas garantidas. Se a especialidade que a pessoa escolheu oferece 10 cadeiras, a meta inflexível tem que ser figurar entre os 10 primeiros. A vaga de reserva tem que ser vista estritamente como um acaso burocrático, tipo um prêmio de consolação tardio. Nunca como estratégia, né? Jamais como um planejamento estratégico seguro. Entender o tamanho desse sacrifício mental todo e essa quase intolerância a erros que a banca exige leva a gente à análise do contra-cheque. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Afinal, por que a máquina do Estado se dispõe a pagar tão bem por esses profissionais? O documento cravou o salário inicial bruto da carreira em R$ 20.940,20. 20 mil e lá vai pedrada. Isso já coloca a pessoa que entra imediatamente no topo da pirâmide salarial do funcionalismo brasileiro, superando de longe a remuneração inicial da imensa maioria das carreiras no setor privado. Olha, o valor atrai muita atenção pelo simples poder de compra imediato, né? Mas a justificativa para o Estado estabelecer esse piso salarial não é oferecer luxo para o servidor. A ideia é estabelecer um mecanismo de defesa estrutural. Como assim? Diretamente como um escudo contra a corrupção e a cooptação. Ao garantir estabilidade e um padrão financeiro alto, o Estado praticamente compra a independência do profissional. Ah, entendi. Esse é o ponto-chave. Um auditor alocado lá no DIP vai invariavelmente lidar com pressões monstruosas. Ele vai revisar falhas e superfaturamentos em contratos governamentais geridos por políticos superpoderosos e operados por corporações multinacionais que movimentam bilhões. É muita gente grande envolvida. Muita. Então, o auditor que aponta a fraude precisa ter a segurança absoluta de que a vida financeira dele não vai ser destruída por uma retaliação. A junção dessa estabilidade no emprego com uma remuneração de altíssimo nível garante que esse profissional tenha a tranquilidade para assinar relatórios técnicos severos e totalmente independentes. E os dados confirmam que o tribunal estrutura a vida desse profissional de uma forma muito integral. Os documentos detalham uma teia de benefícios que vai bem além desses 20 mil de base. A gente tem a confirmação de um auxílio-refeição fixado em R$ 1.166, somado a um auxílio-alimentação mensal de R$ 500. Já dá uma diferença boa. E a isso ainda se junta um auxílio-saúde, no valor de R$ 1.540, e a garantia de um auxílio-escola. Quando a gente faz a matemática básica de todos esses penduricalhos saudáveis somados ao vencimento bruto, o pacote remuneratório de quem acaba de entrar no cargo encosta facilmente na marca dos R$ 24 mil por mês. É um ecossistema projetado mesmo para blindar a rotina do auditor, deixando o foco cognitivo dele 100% nas auditorias. E o fato dessa oportunidade ser tão valiosa assim e a concorrência ser previsivelmente brutal leva a gente para o gatilho final e mais urgente que os dados de hoje revelaram, o cronograma de tempo. O relógio está correndo. Exato. A informação crucial aponta que a previsão limite para a publicação do edital de abertura é até o mês de junho de 2026. A comissão organizadora já está trancada numa sala, definindo agora mesmo as regras finais do jogo. Junho de 2026. Desenha um cenário de urgência extrema. Porque, na linguagem de planejamento para provas desse alto escalão, um edital que tem previsão limite para junho significa que o tempo de construção de base teórica praticamente acabou. A comissão técnica está escolhendo agora quais assuntos vão ser priorizados nas questões. Então, aquela fase de ler livros gigantes de doutrina, de tentar aprender uma matéria densa começando lá do capítulo 1, chegou ao fim. Acabou. O jogo vira totalmente para aplicação tática. Sim, simulando intensamente aquele padrão cirúrgico de correção da banca organizadora para garantir que nenhum milímetro daquele gramado liso que a gente falou vire uma armadilha. Na reta final, quem estuda precisa de treinamento massivo focado em resolução de problemas, e para isso, as ferramentas certas são essenciais. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
O ganho de performance na leitura de questões e no treinamento prévio é o que separa o acerto que garante a aprovação imediata daquele erro sutil que joga o candidato lá para o abismo do cadastro de reserva. E a importância desse treinamento exaustivo se prova pela própria linha do tempo mecânica que acontece assim que as regras se tornam públicas. Isso levanta uma questão importante. A janela de tempo entre a publicação do edital, que está prevista para até junho, e a efetiva realização da prova objetiva é incrivelmente curta. Bem curta mesmo. No histórico do controle externo, as bancas concedem uma margem muito espremida, variando ali entre 60 a 90 dias corridos, só. 90 dias passa num piscar de olhos, ainda mais para quem tem que rever direito administrativo, as leis de responsabilidade, toda a parte contábil e as normas da própria especialidade. É virtualmente impossível consolidar essa carga gigantesca nesse curto período. Os meses depois da publicação do edital não servem para aprender novos conceitos. Eles servem exclusivamente para revisão massiva, para se adaptar à linguagem da VUNESP e lapidar o desempenho repetindo exames passados. Quem comete o equívoco de esperar o documento oficial sair para então começar a organizar os estudos, já entra na disputa estatisticamente derrotado por quem antecipou o processo. Nossa, com certeza. O verdadeiro trabalho de base, aquele mais denso e solitário mesmo, precisa ser consolidado agora, enquanto as informações oficiais ainda estão assentando e o relógio conta os meses de forma regressiva até a primeira metade de 2026. É a resistência psicológica ditando o ritmo. Mas, para a gente fechar a nossa imersão de hoje sobre a engenharia desse certame, além de todo esse debate numérico, da remuneração e das pistas de patinação em gelo que as bancas oferecem, tem uma camada sobre o exercício do cargo que poucas vezes recebe o foco merecido. Que é o peso do impacto real da função pública lá na ponta, final da cadeia, né? Exatamente isso. Pensa no cenário final. A pessoa absorve toda a matéria, bate aquele nível de excelência absurdo que a VUNESP exige, garante uma das 50 vagas imediatas e senta lá numa das mesas de operações no DIPEA. Em um dia normal de trabalho, quando ela estiver analisando relatórios atuariais de uma década ou auditando uma planilha de execução de uma obra de transporte público que consumiu aditivos por ano sem sair do papel, a função dessa pessoa não é só burocrática. De jeito nenhum. Ela se materializa ali como a última e mais fundamental linha de defesa entre a montanha de impostos que a população paga todo dia e a perda desse recurso para o desperdício estrutural, para a incompetência técnica ou muitas vezes para a corrupção ativa mesmo. O papel que o auditor assina tem uma força motriz incrível. É o que muda a realidade. Isso. Quando um vazamento crônico de dinheiro é estancado por um relatório de auditoria minucioso, aquele montante bilionário é forçado a voltar para os cofres públicos. E só assim ele pode se transformar concretamente na compra de macas para hospitais, na construção de escolas seguras ou no asfaltamento adequado de vias críticas. Existe uma força quase poética, sabe? Em usar a mais alta capacidade técnica de TI, contabilidade ou engenharia para forçar a engrenagem do Estado a trabalhar de fato pelo contribuinte. É o que dá sentido à coisa toda. Tal descomunal que é dominar a prova. Mas é esse poder real e imediato de transformação e defesa da sociedade que entrega o verdadeiro propósito existencial a uma carreira de um nível tão alto. Bom, os dados oficiais confirmaram o cenário inteiro hoje. O caminho para o DIP em São Paulo está desenhado com uma clareza cristalina, a mecânica da VUNESP já dita as regras do preparo técnico e a urgência do mês de junho de 2026 paira no horizonte de curto prazo de quem estuda. Sabendo que toda a máquina já está engatada nos bastidores do tribunal, o questionamento que fica para a reflexão final não é mais se essa oportunidade extraordinária vai se materializar. Não mesmo. O mapa do Tesouro foi oficialmente colocado na mesa. A única pergunta que realmente importa agora é, frente à certeza inquestionável desse cenário todo que foi montado e o impacto tremendo dessa responsabilidade, qual é o nível tático de prontidão de quem vai competir quando o tiro de largada inevitavelmente soar?